O número de presos nas penitenciárias brasileiras é 2 vezes maior do que o de vagas. É o que diz um relatório da Anistia Internacional. Bilhete achado em presídio de São Paulo reforça a suspeita de que chefe de facção mandou matar parceiros do Ceará. Empresário sofre emboscada em bairro nobre de São Paulo. Foram pelo menos 12 tiros. O criminoso, que estava com um comparsa, fugiu numa moto. São Paulo, Minas e Espírito Santo devem reforçar vigilância em estradas que ligam esses estados ao Rio de Janeiro. Tiro que matou o youtuber no Paraná foi disparado na direção do carro em que ela estava. Suspeito alegava que tinha atirado para o alto. O novo ministro do Trabalho é réu no Rio de Janeiro por desvio de energia elétrica. Lava Jato prende suspeitos de fraude em concessões de rodovias do Paraná e governador afasta assessor investigado. Guerra e sofrimento na Síria. A imagem comovente de um pai se despedindo do filho morto nos bombardeios. Nossa, brother. A sofrida classificação do Vasco na Copa Libertadores. E a festa da torcida do Grêmio, campeão da Recopa Sul-Americana. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um bilhete achado dentro de uma cela num presídio de segurança máxima no interior de São Paulo aponta que o braço direito do chefe de uma organização criminosa mandou matar 2 dos principais integrantes da facção. Eles foram executados na semana passada no estado do Ceará. Um empresário foi vítima de um atentado no Morumbi, que é um dos bairros mais caros de São Paulo. O carro desse empresário foi atingido por pelo menos 12 disparos. A vítima está internada em estado crítico. A polícia divulgou o retrato falado de um dos suspeitos. O interventor federal anunciou o novo secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. É o general Richard Fernandes Nunes. Em 2014, ele comandou a Força de Pacificação da Favela da Maré. Hoje, a polícia fez uma operação no local e prendeu um dos chefes do tráfico da região. Ontem, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um trabalhador morreu e outras 2 pessoas, entre elas uma criança de 7 anos, foram baleadas numa ação da Polícia Militar. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, reuniu-se com os secretários de Segurança Pública de São Paulo, Minas e Espírito Santo. A ideia é realizar ações integradas para dar apoio à intervenção no Rio de Janeiro e evitar consequências nos estados vizinhos. O motorista de um carro de luxo se envolveu em um grave acidente numa das principais vias de São Paulo, provocando inclusive o capotamento de outros 2 veículos. A polícia investiga agora se ele disputava um racha. E vamos a outras notícias pelo Brasil. 6 pessoas foram presas hoje pela Operação Lava Jato, acusadas de participar de fraudes nas concessões de rodovias do estado do Paraná. Apreensões foram feitas até mesmo no Palácio do Iguaçu, que é a sede do governo do estado. A Polícia Federal prendeu 17 pessoas no Pará e também no Maranhão em uma operação contra fraudes no seguro-desemprego. As investigações identificaram 4 grupos envolvidos no esquema que desviou 12 milhões de reais em um ano. A defesa de Marcelo Odebrecht entregou ao juiz Sérgio Moro e-mails que, segundo o empresário, provam que a empreiteira usou o dinheiro de propina para a compra de um terreno para o Instituto Lula. E veja a seguir, 25% dos inadimplentes se endividaram com tratamentos de saúde. O Vasco é goleado, consegue a vaga no sofrimento dos pênaltis e o pequeno torcedor não se contém. A gente volta já já. A alta do desemprego fez quase 3 milhões de brasileiros perderem os planos de saúde que eram pagos pelas empresas. Uma pesquisa mostra que 25% das pessoas com nome sujo no país se endividaram com tratamentos particulares. A polícia reconstituiu hoje a morte da modelo e youtuber Isabelle Cristine Santos em Pontal do Paraná.
Até agora, a principal conclusão é de que o tiro que matou a adolescente foi na direção do carro e não para o alto, como havia dito o homem que atirou. O atual ministro do Trabalho, Elton Iomura, terá que se explicar sobre um processo que responde na Justiça do Rio de Janeiro por desvio de energia elétrica. Iomura ocupa o cargo interinamente depois que o PTB desistiu da indicação da deputada Cristiane Brasil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que os deputados não vão aprovar a criação de novos impostos para pagar os gastos com a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. A proposta, segundo Maia, teria partido de Michel Temer. Hoje, o presidente esteve em um encontro de representantes das Forças Armadas. Uma frente fria e uma área de baixa pressão dão força para as instabilidades entre Minas Gerais, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. A capital fluminense foi atingida pelo segundo temporal em menos de uma semana, que deixou as zonas sul e oeste debaixo d'água. 6 comunidades que ficam em áreas de encosta foram alertadas sobre o risco de desabamentos. Em Goiânia, um temporal fez córregos transbordarem e ruas também ficaram alagadas. A chuva segue nessas regiões amanhã e se espalha pelo centro-norte. Tempo firme nas áreas claras entre o interior de São Paulo e o sul do país. Justamente onde a temperatura fica mais baixa, faz 15 graus em Curitiba, 20 em Florianópolis. Calor de verão mesmo em Campo Grande, com 31 graus e máxima de 32 em Salvador. Na capital paulista, chove de novo no fim da tarde e a máxima deve ser de 27 graus. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu armar e treinar militarmente professores de escolas americanas para combater atiradores. E o La Rocha? Subiu para 382 o número de mortos em bombardeios do governo da Síria em uma região dominada por rebeldes. Futebol, a diretoria do São Paulo decidiu hoje manter o emprego do técnico Dorival Júnior, mesmo depois de mais um tropeço da equipe e de protestos da torcida. O Grêmio venceu o Independiente da Argentina nos pênaltis e conquistou a Recopa Sul-Americana. Esse foi o terceiro título do clube desde a volta de Renato Gaúcho em 2016. E o Vasco levou uma goleada na Bolívia, mas conseguiu a vaga na fase de grupos da Libertadores graças ao goleiro Martins Silva. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.